A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Sara aqui. E meus irmãos, nós estamos dando continuidade aos nossos 31 dias buscando ou obtendo a sabedoria. Infelizmente, eu já gravei esse vídeo, eu gravei toda a primeira semana, mas eu acabei perdendo esses vídeos, né? Eu renderizei eles, editei, renderizei, passei por YouTube, agendei, mas por algum motivo esses arquivos chegaram corrompidos no YouTube e o YouTube acabou não lançando, né? E como eu já tinha apagado do editor e do meu celular, eu tô tendo que refazê-los. Mas a boa notícia é que agora vocês vão poder desfrutar um pouquinho desse cenário mais bonito do que a minha casa, né? Eu tô aqui no acampamento da nossa igreja e eu quero meditar com você um pouquinho mais sobre o livro de Provérbios. E hoje, já que a gente perdeu os outros vídeos, a gente vai para o capítulo 2 de Provérbios, tá bom? Então, minha oração e o meu desejo é que esses vídeos, né, para que nós juntos venhamos obter mais sabedoria da parte de Deus, venha nos ajudar a ser pessoas mais sábias, né, na nossa caminhada cristã. E sem mais delongas, o capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre o valor da sabedoria. Pensa comigo sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton vai dizer que toda ação, ela vai gerar uma reação. E aqui, no capítulo 2 de Provérbios, nós vemos isso, né? O sábio aqui, ele está falando com o seu pupilo ou com o seu aluno. Ele vai dizer, meu filho, ou seja, o mestre aqui, ele está ensinando o seu pupilo, o seu aluno, o seu aprendiz. Né? E na cultura judaica, o mestre, ele tinha esse tratamento de filiação com seus alunos, seja de uma forma coletiva ou de uma forma individual. Então ele está falando, olha meu filho, você precisa aceitar. Então daqui para baixo, vocês podem perceber que vão ser indicadas ações práticas para esse jovem ou para essa pessoa que está sendo ensinada colocar em prática. A gente vai se deparar com alguns verbos aqui que são muito importantes. Veja, vamos contar quais verbos são e quais são eles. O texto vai começar dizendo, meu filho, se você aceitar minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, clamar por entendimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria e buscá-la como quem busca um tesouro. Então diante, né, desses, eu contei 8, se nós colocarmos em prática essas 8 ações, elas vão gerar reações. Ou seja, se nós nos dedicarmos, se nós inclinarmos a nossa vida nessas ações práticas para obter sabedoria, discernimento, nós certamente viveremos os frutos dessa busca. E aqui o mestre, ele deixa claro quais são, né, os frutos dessa busca. Então no versículo 2, né, no versículo 1, nós tivemos uma introdução à necessidade da sabedoria e o que é a sabedoria. Já aqui no capítulo 2, o mestre, ele está falando para o seu aluno, para o seu filho, para o seu pupilo, olha, você precisa buscar. Sabe, o evangelho não é sobre ter conhecimento, mas o evangelho é sobre ter um conhecimento prático. Sabe, Jesus vai falar que aquele que me ama, prova que me ama. A todo momento, na Bíblia, nós somos convidados a colocar na prática do dia a dia tudo que a palavra nos ensina. E aqui, mais uma vez, né, o sábio, ele está falando para esse jovem, olha, você precisa escolher, você precisa ter ações práticas para se obter conhecimento. Porque o conhecimento, ele não é tido por osmose, né? O conhecimento, ele é tido por uma diligência, por uma busca diária, por um esforço, por um comprometimento. E sabe qual é interessante? Lá no versículo 3, olha o que ele vai dizer. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, ou seja, nós temos aqui o clamar e o gritar. No 4, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Sabe o que é interessante? Nos tempos bíblicos e no livro de Jeremias, a gente vai ver isso, era comum você esconder coisas preciosas, você enterrá-las, não existia cofre, não existia bolsa, não existia lugar para rendimento do dinheiro, então era natural que esses tesouros, essa prata e esse ouro fossem guardados, né? Só que para você ter algo para guardar, você antes precisava extrair de algum lugar. E para você minerar ouro, prata, era um processo difícil. Precisava ir até a mina, se procurar diligentemente, se esforçar para então ter essas pedras preciosas. Depois de ter essas pedras preciosas, era necessário, né, você passar pela purificação do ouro e da prata, que era outro processo que levava um tempo para depois, então, você guardar aquele tesouro. O mestre está falando que a mesma diligência em se procurar, em se obter a prata e o ouro e depois guardá-los, deve ser a mesma diligência para se ter conhecimento e sabedoria. Nós precisamos gastar tempo. E aí ele vai falar uma coisa aqui agora sobre a origem ou aonde nós encontramos esse conhecimento e essa sabedoria. Então lá no versículo 5 ele vai dizer assim, e então, ou seja, depois de fazer tudo isso, você
entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então agora, o sábio, o mestre, ele está falando, olha, nesse lugar, ou seja, em Deus, é onde você terá, é onde você conseguirá ter conhecimento e discernimento. Então você precisa buscar, você precisa aplicar forças nisso. Então toda ação gera uma reação, lembra? Você procurou, você se dedicou, você se esforçou e agora você entenderá esse conhecimento. Você viverá, você encontrará. E o texto, né, diz que esse conhecimento está no Senhor. E sabe qual é interessante? Né, as verdades, elas estão abertas e disponíveis. O conhecimento, ele está aberto e disponível para todo mundo acessar. A sabedoria está aberta para todo mundo acessar, mas não é fácil. Ou seja, Deus, ele tem nele esse conhecimento, essa sabedoria. Ele quer compartilhar conosco, mas não é de um jeito fácil, não é de um modo fácil que nós conseguiremos. É necessário, como nós lemos, gritar bem alto, clamar, procurar, inclinar o nosso coração para isso, para então obtermos. E quando nós temos esse conhecimento, nós vamos ter quando nós nos aplicarmos na busca, nós encontraremos o conhecimento de Deus, como diz o texto no versículo 5. Mas esse conhecimento de Deus não é simplesmente uma inteligência, não é só um saber das coisas, mas a palavra aqui dá a ideia de uma ação prática, ou seja, esse conhecimento é muito mais do que um discurso, mas são ações práticas. O conhecimento de Deus não é uma inteligência, não é saber tudo, mas é o que saber, o que conhecer, colocar em prática. Esse é o verdadeiro conhecimento. Olha essa frase que eu anotei aqui. O homem que busca a sabedoria encontra-se com Deus. Então, a todo momento que nós buscarmos por sabedoria, que nós buscarmos pelo conhecimento, nós nos encontraremos com Deus, porque é Deus quem guarda tanto conhecimento quanto a sabedoria. Vamos supor, eu guardo, deixa eu ver, eu não tenho nada no meu bolso, mas vamos supor que eu tenho uma chave, a chave do meu quarto aqui no meu bolso. Se alguém quer entrar no meu quarto, essa pessoa precisa da chave. Se a chave está comigo, ela vai ter que se encontrar comigo para pegar a chave comigo para então entrar no meu quarto. É a mesma coisa. Sempre que nós buscamos a sabedoria, nós nos encontramos com Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. E aí, lá nos versículos para baixo, né, ali do versículo 7 para o versículo 21, nós vamos ter mais um conselho sobre a mulher imoral e sobre jovens e pessoas que buscam o mal. Então, o mestre está falando, olha, se você se propor a buscar sabedoria, se você propor aplicar força para encontrar a sabedoria, certamente você vai encontrá-la em Deus e, consequentemente, você irá se encontrar com Deus. E agora que você tem essa sabedoria, e agora que a sua alma e o seu coração se deleitam nessa sabedoria, tome cuidado com as pessoas más. Tome cuidado com a mulher imoral, porque ela se apressa para fazer o mal. Ela quebra alianças, ela desrespeita a moral. Isso se aplica tanto para homens quanto para mulheres. E aí, o conhecimento prático que nós temos aqui é, se eu sou uma pessoa que busca a sabedoria, automaticamente eu vou ter mais facilidade de rejeitar maus caminhos. Eu vou ter mais facilidade de entender e compreender quais caminhos levam à morte e à perdição e quais caminhos me levam à graça, à misericórdia e à sabedoria. Então, essa é a ação e a reação. Ação, buscar, clamar, se deleitar, se esforçar, deitar o nosso coração, inclinar o nosso coração para buscar a sabedoria. Reação, encontrar a sabedoria, encontrar Deus e ter uma vida prática que agrada a Deus e vive em sabedoria. Então esse é o capítulo 2 de Provérbios, um capítulo que nos instrui a verdadeiramente nos esforçarmos para buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus, ou seja, um conhecimento prático, um conhecimento não só no campo das ideias, mas um conhecimento de vida, um conhecimento de caminhada. E é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida, nos abençoe e nos ajude a cada dia mais nos esforçarmos para alcançarmos a sabedoria. E é isso, tamo junto!